meus amigos, o governo Donald Trump volta a ameaçar ao Brasil e cita o Alexandre de Moraes. Olha, meus amigos, vem sanção por aí, pelo que a gente está percebendo, pelo que a gente está vendo nos noticiários recentemente. Mas antes de abordarmos esse tema, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Minuto News, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, olha, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil fez novas ameaças já durante o julgamento do Bolsonaro no STF, né? Para quem não está acompanhando, dificilmente quem não está, né? Hoje foi retomado o julgamento, né, sobre a trama golpista, né? Inclusive o Alexandre de Moraes fez todo o seu voto, digamos assim, obviamente que vai, como ele é o relator desse caso lá no STF, né, ele é o primeiro a votar, né, você já conhece qual será o teor do voto do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, pedindo a condenação do Bolsonaro e dos demais réus. Olha, meus amigos, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil republicou, no dia de hoje, uma mensagem da Subsecretaria da Diplomacia Pública do Departamento dos Estados Unidos, o senhor Darren Bitt, né, no qual promete tomar medidas cabíveis contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. É importante salientar, né, que o Alexandre de Moraes já está na Magnitsky, né, mas pelo visto vem mais sanções por parte dos Estados Unidos e não somente ao ministro Alexandre de Moraes, mas todos os demais que estão na primeira turma, aonde está sendo, digamos assim, julgado, né, a trama golpista. A publicação, né, se deu durante o julgamento, está se dando durante agora, né, o julgamento do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 aliados no STF por participação em uma suposta trama golpista que visava impedir a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na postagem, a embaixada citou, né, o dia 7 de setembro, que marcou os 203 anos de independência aqui no Brasil, como um lembrete do compromisso dos Estados Unidos em apoiar o povo brasileiro e preservar os valores da liberdade e da justiça. Ou seja, né, o secretário lá dos Estados Unidos fez essa postagem no dia 7 de setembro, ou seja, no domingo, e ela foi replicada aqui, né, pela Embaixada Brasileira no dia de hoje, justamente no dia que foi retomado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7, né, pela trama golpista. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujo abuso de autoridade tem minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar medidas cabíveis, né? Ou seja, a embaixada, né, traduziu, né, essa mensagem, né, do americano, né, e postou aqui no Brasil para que toda a população brasileira tome conhecimento de que os Estados Unidos estão de olho no julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. As críticas de Bitt, né, a Alexandre de Moraes não são inéditas. Em julho, o subsecretário já havia chamado o ministro de coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro e disse que os Estados Unidos estavam atentos e tomando as medidas cabíveis. Ou seja, meus amigos, tudo indica, né, pelo que a gente vê aí, né, o subsecretário já ameaçando o Brasil, ameaçando o Alexandre de Moraes, ameaçando outros ministros da Suprema Corte, que vai vir mais sanções ao Brasil. Ah, César, mas o Brasil já foi sancionado em 50% pelos Estados Unidos. Será que vem mais sanção por aí? Pode aumentar o tamanho da sanção? Pelo visto, né, pode sim aumentar, e tem pessoas, tem muitos, digamos assim, especialistas na área que acreditam que essas sanções podem chegar a 100%. E é importante salientar que já na última sexta-feira, dia 5, o próprio presidente dos Estados Unidos falou que ele está muito irritado
com o Brasil, né? E não descartou, digamos assim, restringir vistos de autoridades que planejam participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Vai ter uma Assembleia Geral lá da ONU. E é bem possível, meus amigos e minhas amigas, isso aí, né, o próprio Donald Trump já falou que é bem possível, ou seja, ele não descartou, por exemplo, de proibir a entrada de autoridades brasileiras dentro do território brasileiro, como ministro do Meio Ambiente, né, como o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como talvez, né, o vice-presidente da República e outras autoridades do governo federal brasileiro. Você já imaginou que mico, né? Se de repente o Donald Trump proíbe que as autoridades brasileiras vá participar da Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer lá em Nova York, fica bastante feio, né, a imagem do Brasil para o mundo. Veja só o que disse o Donald Trump no último dia 5. Estamos muito irritados com o Brasil. Brincadeiras à parte, né? Já aplicamos tarifas pesadas porque eles estão fazendo algo muito infeliz. O governo mudou radicalmente para a esquerda, e isso está fazendo muito mal. Vamos ver, né? Ou seja, insinuando sobre possíveis novas sanções contra o presidente brasileiro. Ou seja, todo mundo sabe que o motivo das sanções que os Estados Unidos impôs ao Brasil, aquela carta, né? Já provou por A mais B que ela não é comercial, né? Não é um problema comercial que o Brasil e os Estados Unidos têm, mas sim é um problema político. Por quê? O Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, é de direita, e o Donald Trump lá nos Estados Unidos também é de direita. É importante salientar, né, para muitas pessoas, até esse tema aqui é bastante complexo, mas é importante salientar que governo de esquerda, obviamente, já historicamente falando, sempre foi assim. Procuram se alinhar com o governo mais à esquerda para ter um laço de amizades mais próximo. Obviamente que tem, né, a diplomacia, né, entre nações que não são de esquerda, mas preferencialmente eles meio que se alinham à esquerda. Veja só, no primeiro, segundo mandato, o presidente Lula foi dessa maneira, no governo da presidente Dilma Rousseff também foi dessa maneira. Teve uma diplomacia com países de direito, como os Estados Unidos, teve, mas a gente sabe que a maior aproximação foi em relação aos países de esquerda. Aí quando Jair Bolsonaro entrou no seu primeiro mandato como presidente da República, se alinhou, né, a países mais de direita, exceto a Rússia, né, porque o presidente Bolsonaro ele teve uma proximidade muito boa com a Rússia, diga-se de passagem. Agora, obviamente, o Donald Trump é um presidente de direita, ele procura se alinhar com governantes mais à direita. Vejam só o caso com o Milley na Argentina, né? Muito próximo, digamos assim. E obviamente o presidente Lula não está, digamos assim, visando o essa palavra aí difícil de falar, multilarismo, né? É uma coisa nesse sentido que muitas vezes trava a língua. Ou seja, também voltou novamente a se alinhar, né, com um país mais de esquerda. Vejam só, né? Rússia, China, e isso faz parte da democracia de cada país. Obviamente, agora, né, o Donald Trump já deixou claro, né, que o motivo das sanções ao Brasil é a questão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não descarta a possibilidade de, inclusive, de impor mais sanções ao Brasil. E o pior de tudo, gente, na minha modesta opinião, nessa situação, é proibir a entrada, né, do governo brasileiro para ir lá na conferência da ONU, né? Ou seja, porque ele está irritado e pode ser que ele restrinja, né, visto, não libere visto para autoridades brasileiras entrar nos Estados Unidos. Isso inclui o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, meus amigos, será que existe a real possibilidade do Trump impedir a entrada do presidente Lula nos Estados Unidos? Eu, particularmente, se eu fosse o Lula, eu não iria.
né? Não iria mesmo. Mas e aí, qual é a sua opinião? Comente aí.